Olá, meus amigos, como vão? Tenho muita alegria em poder estar de volta ao nosso canal Sabendo o Direito e em mais esta oportunidade rever vocês para partilhar um pouco de conhecimento jurídico. A nossa conversa de hoje tem como tema o inventário extrajudicial ou administrativo, uma inovação legislativa que veio para facilitar a vida de muita gente. Dito o nosso tema, a primeira pergunta que você deve se fazer é: mas Rodrigo, afinal de contas, o que é inventário? Meus amigos, o professor César Fiuza nos ensina que inventário é o processo judicial onde se fará o levantamento do ativo e do passivo de uma herança, ou seja, onde se fará a liquidação de determinada herança. O que eu quero dizer com isso? Quando se abre a sucessão, ou seja, quando alguém falece, essa pessoa deixa em seu nome créditos e débitos. Vai ser justamente no processo de inventário que nós vamos descobrir quanto aquela pessoa tem de crédito e quanto que ela devia. E sanadas as dívidas, fazer a elaboração do patrimônio final para partilha aos herdeiros. Antes de 2007, esse procedimento ele era obrigatoriamente judicial, razão pela qual o inventário sempre teve fama de um processo longo, demorado, porque em verdade se fazia necessária a operação de um rito processual judicial, ou seja, citações, prazos, perícias e demais procedimentos, que acabava retardando a conclusão do inventário. Por isso, não muito raro ouvíamos dizer que determinado inventário durou 3, 5 ou 10 anos. Com a Lei 11.441 de 2007, que alterou a redação do artigo 982 do Código de Processo Civil, o legislador foi muito feliz em oportunizar à sociedade a possibilidade de fazer um processo que antes era obrigatoriamente judicial de forma administrativa. Olha só que interessante, oportunizar à comunidade que algo que antes demorava muito em virtude da morosidade do judiciário ser feito de forma administrativa, extrajudicial, sem a necessidade de tantos procedimentos. Os benefícios são inúmeros, dentre eles a celeridade e a ausência de litígio. Tá, mas aí você pode me perguntar: mas Rodrigo, então quer dizer que quando um parente meu morrer é só eu ver quanto que ele devia, quanto que ele tinha, pagar as dívidas e dividir os bens entre os familiares? Pera lá, não é bem assim. Pela redação do próprio artigo 982, a gente percebe que a regra é que o inventário ele ainda seja judicial, existindo uma segunda forma, que é a extrajudicial. Mas para a gente poder recorrer a essa segunda forma, existem alguns requisitos que nós precisamos estar atentos e cumpri-los para que esse inventário administrativo ocorra de maneira válida e correta. O primeiro requisito diz respeito à capacidade dos herdeiros. Os herdeiros precisam ter capacidade civil completa, ou seja, estarem aptos a exercer todos os atos da vida civil. Se, por exemplo, um dos herdeiros for incapaz ou menor, o qual seus interesses precisem da tutela do Ministério Público, esse inventário não poderá ser feito de forma extrajudicial, passando a ser um processo judicial como era em outrora. O segundo requisito é a ausência de testamento, ou seja, o de cujus não pode deixar sua vontade expressa registrada no testamento de como deseja que seus bens sejam partilhados. Se assim o fizer, se torna impossível o inventário extrajudicial. O terceiro requisito fala da necessidade de consenso entre os herdeiros. O que eu quero dizer com isso? Bom, no inventário extrajudicial não existe um juiz. Não existe alguém que julgue quem está certo, quem está errado, quem merece mais, quem merece menos. E em virtude disso, não pode haver litígio no inventário extrajudicial, razão pela qual todos os interessados devem estar de comum acordo quanto à proposta de partilha do patrimônio. Outro requisito muitíssimo importante é a presença indispensável de um advogado no processo extrajudicial. Ou seja, não existe inventário extrajudicial sem a presença de um advogado, porque ele será o responsável pela gerência documental e de levantamento dos dados necessários à composição do inventário. Aí você pode me perguntar: mas Rodrigo, então cada interessado naquele inventário precisa constituir um advogado? Não, não é bem assim. Na verdade, cada um pode ter sim um advogado constituído para defender seus interesses dentro do inventário extrajudicial. Mas também pode todos os herdeiros contratarem apenas um advogado e este ser o responsável pelo inventário. Quer dizer então que se meu pai falece sem deixar viúva, apenas eu e minhas irmãs, todos maiores, capazes e em comum acordo, nós podemos contratar apenas um advogado, dividir entre nós os custos
e, a partir deste advogado, dar início ao processo de inventário extrajudicial. Existem ainda, amigos, 3 pontos muitíssimo importantes que nós precisamos saber de pronto. O primeiro, o inventário ele é um procedimento muito delicado e importante. Ele envolve direitos de família, sucessões, impostos, transferências de imóveis, razão pela qual os herdeiros precisam fazer prova de tudo quanto alegarem neste procedimento. E como que nós fazemos prova de tudo quanto alegamos? Através de documentos. Então se faz necessário no inventário extrajudicial que nós acostemos todos os documentos capazes de provar aquilo que estamos dizendo. Inclusive a certidão de óbito, documentos oficiais do autor da herança, documentos oficiais dos interessados e um importantíssimo ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação. Segundo, onde esse processo administrativo pode ser feito? Em qualquer lugar, desde que em comum acordo com todos os herdeiros. A lei nos permite que o local onde vai ser feito o inventário extrajudicial não precisa estar ligado aonde o autor da herança morava, onde os bens se encontram. Pode ser qualquer lugar, desde que em comum acordo. E o terceiro ponto, quanto ao prazo. Amigos, a redação da Lei 11.441 alterou o prazo da abertura do inventário de 30 para 60 dias, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se em 12 meses, podendo esses prazos serem prorrogados a gosto do juiz ou requerimento das partes. O que precisamos estar atento é que nos casos de inventário extrajudicial, este prazo encerra-se com o envio da declaração do ITCMD ao posto fiscal da Secretaria da Fazenda Estadual. Bom, dito isto, percebemos que o processo de inventário extrajudicial facilitou a situação da partilha de bens e liquidação da herança, por meio de um processo administrativo direcionado ao tabelionato de notas que culminará em uma escritura pública constituindo o título hábil para o registro imobiliário. Uma construção legislativa muito feliz e eficiente, que infelizmente ainda é pouco utilizado hoje em dia. Outra coisa que também vimos é o papel fundamental do advogado em todo o processo, porque a ele caberá a instrução e gerência de todo o procedimento. Razão pela qual, se você se encontra em situação similar, busque um bom advogado. Quanto melhor o advogado para orientar os herdeiros e instruir o procedimento, mais fácil e rapidamente se resolverá os problemas. Agradeço imensamente a companhia de vocês e toda a audiência nos vídeos anteriores. Você já conhece o nosso canal de comunicação? Continue mandando suas sugestões, suas dúvidas e interagindo conosco, fazendo deste canal de fato uma conversa com a sociedade. Peço ainda que vocês se inscrevam em nosso canal e somem forças a esse projeto de difundir conhecimento. Muito obrigado, bom fim de ano e fiquem com Deus.